Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos da Igreja Quadrangular de Costa Bela. É uma honra para nós trazer esse culto para o seu lar nessa noite. Que o Senhor venha abençoando cada um. Que você possa fazer da sua casa o templo do Senhor nessa noite. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 100, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Vamos ler só até aí, que você possa apresentar ao Senhor com cântico nessa noite, no seu lar, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Pai, tudo fazer presente, Pai, em nossos lares, ó Pai. Vem nos abençoando poderosamente, Pai, abençoando, Pai, cada membro desses lares, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Vem ungindo cada um, ó Pai. Venha, Pai, trazendo, ó Pai, conforto, a necessidade de cada um, ó Pai, venha suprindo, ó Pai, a necessidade de cada um, Pai, que cada um precisa, Pai, e verdadeiramente, Pai, nós precisamos verdadeiramente a Ti, ó Pai, venha nos abençoando poderosamente, Pai, neste culto, ó Pai, de estudo da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, quero sempre estar diante de Ti, aleluia.
para o júbilo de todos os povos. Boa noite, igreja, a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma noite, aqui na Igreja Quadrangular de Costa Bela, para estudarmos a palavra do Senhor. E gostaria que você participasse deste culto desta noite. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 17 até o 20, que diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, queremos entregar esta palavra, que ela venha fazer presença nas vidas daquelas pessoas que estão ouvindo e aqueles que ouvirão futuramente. Nós cremos no teu poder, na atuação do teu Espírito Santo, para que venha a ser todos nós abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre a vida de Pedro, você pode imaginar o seguinte: Pedro,
ele era um pescador, ele era um profissional que estava ali ganhando o seu pão de cada dia. E ali Pedro viu Jesus, e Jesus precisava montar a sua equipe de trabalho, porque assim que ele saísse, ele teria que ter alguém para poder dar continuidade ao seu evangelismo, à palavra do reino de Deus para todas as pessoas. Por isso que ele viu Pedro e seu irmão e ali o convidou para participar do ministério. E Pedro, ele era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada da palavra de Deus. Era uma pessoa muito humilde, assim como todos nós somos humildes e queremos nos desenvolver. Por isso que a mensagem dessa noite é para que todos nós possamos nos avaliar para poder crescer espiritualmente. Nós não podemos viver uma vida de estágio de uma pessoa anão. Não podemos viver esse padrão, mas queremos crescer, nos desenvolver, chegar num estágio de uma plenitude espiritual num nível muito elevado. E você tem condição para isso. Você é capaz, você crê no Senhor, que quem vai fazer a obra é o Senhor. Você não precisa ficar preocupado, nem apreensivo, e muito menos ansioso ou ansiosa, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então vamos começar a meditar sobre a vida de Pedro. Pedro, ele começou a se despontar, a se destacar, porque ele tinha um temperamento ousado. Ele não era aquela pessoa que ficava para trás, ele não era tímido, mas ele era uma pessoa destemida. Muitas vezes ele errava. Jesus tinha que podar, tinha que ministrar a vida dele, porque ele era muito impetuoso. E era até admirável, né? Porque ele queria fazer o melhor e ele passou no estágio de ter uma intimidade com Jesus muito grande. Porque quando Jesus estava em alto mar, caminhando para o barco, aí Pedro viu, assim como os discípulos, e eles assustaram, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus se manifestou, dizendo que era ele. E aí Pedro, ele se despontou, caminhando em cima do mar, para em encontro a Jesus. Olha só como foi bonita a atitude dele. Mas só que, como qualquer outra pessoa, ele ficou com medo, que ele estava passando ali para o mar, e ali ele pediu socorro, porque senão ele ia se afogar. Aí Jesus levantou a mão e estendeu para ele e falou: homem de pouca fé. Então ali já começou ele ter experiência pessoal com Jesus. E mais adiante nós vamos vendo que Pedro ele se posicionava de uma maneira diferente em relação aos seus irmãos, os discípulos, porque ele não queria que Jesus morresse. E Jesus estava sempre mostrando para eles como é que eles tinham que fazer, como é que eles tinham que atuar. E ele, no seu protecionismo, chegou um momento que Jesus foi mais enérgico com ele, porque ele não queria que Jesus morresse. E então ele falou assim: não quero, não vai acontecer isso, não vamos deixar, mais ou menos assim na nossa linguagem atual. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque Pedro não entendia a missão de Jesus. Era uma missão curta, né? Mas que Pedro estava ali aprendendo. Então ele foi vendo como é que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, e ali ele foi se desenvolvendo. Então, quando chegou o momento crucial, o momento que iria acontecer, aquele momento tão trágico, né? Que a gente não gostaria de presenciar, foi quando Jesus foi preso, foi torturado, foi maltratado, humilhado. E Jesus, antes disso, falou para Pedro. Porque Pedro falou: não, mas eu não, de maneira nenhuma, onde tu estiver eu vou estar. E Jesus falou: Pedro,
você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. E quando chegar na terceira vez, você vai ver que o galo vai cantar. E você vai lembrar do que eu estou te falando hoje. E aí Pedro achava, né? Porque Pedro era uma pessoa convencida. Ele não era convertido, ele era convencido. Então ele achava que ele ia também dizer que ele estava no meio. Mas quando chegou na hora de ele demonstrar que ele era um dos tais que estava com Jesus, ele começou a negar Jesus. Não, de maneira nenhuma, eu nem conheço ele. Então foi a primeira vez, a segunda. Quando chegou na terceira vez, foi quando Jesus já tinha falado isso com ele, e ali ele ouviu o galo cantar. E uma coisa muito interessante que aconteceu com Pedro. Olha só o estágio espiritual em ascensão, o crescimento de Pedro, quando ele chorou amargamente. Quando a pessoa chora amargamente, ela está demonstrando um arrependimento, um aquebrantamento, uma humilhação interior, onde ele se aquebranta e chora amargamente. E nós vemos na Bíblia que teve um momento que Jesus também chorou. Jesus chorou. Então, o chorar é uma coisa que nos engrandece, nos faz crescer espiritualmente. Então, por isso que Pedro chorou amargamente. E daí para frente, Pedro começou a mudar. Aquele Pedro convencido passou a ser convertido. Então, muitas vezes, não importa o tempo que nós estamos na igreja, não importa o tempo que estamos trabalhando, mas nós precisamos nos crescer, nos desenvolver. E eu tenho observado isso na igreja, o seu trabalho, o que você faz na igreja. Cada pessoa tem o seu ministério e você não é diferente. Então você pense em melhorar cada vez mais. Você fica inconformado com aquilo que você está fazendo. Você tem condição, você tem potencial de fazer o melhor para Deus. Então, nós não precisamos temer a nada. Não precisamos ter medo de nada, nem receio. Se chegar um endemoniado, onde você estiver, você tem autoridade para repreender aquele demônio, para ele sair. Se a pessoa está enferma, você tem autoridade de orar por aquela pessoa e repreender aquela enfermidade. Por isso que Pedro chegou num estágio da vida dele, quando Jesus ressuscitou, aí nós vemos que Jesus iria sair do convívio deles. Então, Jesus orientou para que eles ficassem em Jerusalém. Ficasse todo mundo ali reunido, que ali do alto eles iriam receber o batismo com o Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo? Se você ainda não é, busque o batismo com o Espírito Santo. É o revestimento de poder que você vai ser uma pessoa bem transformada, num padrão espiritual mais elevado. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, você vê coisas acontecerem de uma maneira sobrenatural. Então, a nossa vida cristã, ela tem que crescer. Nossa vida cristã, ela tem que desenvolver. Olha só Pedro, uma pessoa que começou do zero. E mais adiante nós vamos ver a autoridade que Pedro tinha sobre os enfermos. Então, olha só o nível que chegou Pedro. Então você também não é diferente. Vamos nos esforçar para que nós possamos cada vez mais fazer o melhor para o Senhor. Nós temos que ter esta preocupação, agradar o coração de Deus. E você vai ver, quanto mais você se esforçar, quanto mais você querer se desenvolver, você vai ser agraciado pelas bênçãos de Deus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Então, não fique acanhado, não fique inibido, não pense que você é pior, não se deprecie, não jogue você lá para baixo, mas
você vai crescendo espiritualmente, você vai se elevando de uma maneira que Deus vai se agradar daquilo que você faz, porque você está fazendo melhor, você está se esforçando. E eu tenho observado isso. Todas as pessoas dentro da igreja, nós vamos chegar um dia, vamos estar todo mundo reunido, e essa igreja, ela tem um potencial muito grande. Cada pessoa tem um destaque, tem algo diferente, que faz a diferença no nosso meio. Então, esta é a palavra dessa noite para você. Vamos nos desenvolver, vamos crescer, porque esta é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Então, agora nós vamos ter uma palavra de oração. Eu quero entregar as nossas vidas diante do Senhor, para que Deus possa abençoar cada vez mais. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por esse momento que estamos passando aqui na Tua presença, com meus irmãos, com minhas irmãs, com os vizinhos, né? Quem quer que esteja ouvindo essa palavra, mas queremos Te glorificar, Te adorar, que Tu é digno de toda honra, toda glória, tudo seja feito para Ti e por Ti. Por isso que nós estamos aqui nesta noite para agradecer por essa palavra. Então, agora nós vamos encerrar o culto desta noite com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa abençoada por Deus.